Lá aqui para o teu dossiê, como é que ele vai funcionar, como é que tu vais mexer, o que é que ele vai trazer aqui para ti e para o teu negócio e para os próximos passos também. Isto é uma construção, ok? O dossiê é um organismo vivo que nós vamos ajustando, adaptando em função daquilo que vai também acontecendo ao longo do tempo, mas eu quero que tu saibas que ele é um dossiê que tu podes sempre voltar novamente para te alimentares da base do teu negócio, da base da tua marca. Aqui eu vou trazer algumas sugestões que eu acho interessantes para o teu negócio, mas como é óbvio são apenas isso, sugestões que tu vais aplicar ou não, dependendo daquilo que tu achas que faz sentido para ti e para o teu momento. Tudo aquilo que tiveres dúvidas aqui sobre o dossiê, traz lá no grupo, qualquer pergunta, enfim, coisas que nós vamos alinhando também daqui para a frente, porque isto é só uma amostra inicial, trazes dentro do grupo, está bem? Então vamos lá, como é que ele funciona? Aqui então é aqui a parte inicial, quando é que começaste a mentoria, o primeiro ciclo, estás ativa neste momento, quais são os serviços base e mais importantes que nós vamos focar também no teu trabalho, que vai ser então rosto, laser, unhas e pedicure medical. Eu sei que também fazes cortes de cabelo, eu sei que também fazes depilações, eu sei que também fazes, enfim, outro tipo de coisas, mas nós não vamos focar isso na comunicação, porque não é por isso que tu queres ser conhecida, ok? Nós vamos focar essencialmente na pedicure medical, ok? Para te diferenciar do resto. Aqui tem o teu Instagram, e aqui então entramos nos quadros do dossiê. Então vou-te explicar cada um destes quadros, ok? Todos eles são clicáveis e dentro deles vai então ter várias informações. Aqui então é a fundação do negócio, aqui é tudo sobre o Instagram e o departamento de marketing, aqui sobre o universo de marca, que nós vamos ter como tema geral as pedras preciosas e como tema específico a pedra de jade, que é a pedra verde, ok? Porque eu achei que dava para nós conectarmos aquela pedra que tu encontraste na praia com o teu universo e sinto também que o verde água tem muito a ver não só com aquilo que tu queres entregar em relação a serviço, mas também tem um pouco a ver contigo, mas tu vais-me trazer se faz sentido ou não, daquilo que eu percepciono de ti neste momento, ok? Com o pouco que conheço. Então vamos primeiro aqui à parte da fundação do negócio. Quando tu clicas aqui, e depois tu vais ter tempo para ver tudo isto com calma, ok? Aqui no Notion tu podes sempre clicar aqui nesta setinha para abrir o quadro maior, portanto todas as páginas vão abrir assim, mas depois tu podes abri-las maior, ok? Tudo o que tenha aqui uma setinha significa que são menus que estão fechados, ok? Então aqui é um menu e aqui são vários menus. Então aqui tu vais ter várias informações sobre ti e sobre a tua marca, da perspectiva do que eu envisionei, como é óbvio. Tu vais-me dizer se faz sentido para ti, se tu queres abraçar então esta narrativa que eu criei, esta história à volta do teu negócio, porque uma coisa é um negócio, outra coisa é uma marca, ok? São coisas diferentes. E nós aqui então vamos criar uma marca assento nos teus valores, nos teus ideais, naquilo que tu queres transmitir e também no tema então das pedras preciosas. Depois o teu negócio, é o teu negócio em si da estética, ok? Onde vai ser tangibilizada a marca. Então, informações pessoais, falta aqui só a morada e e-mail, tu podes depois colocar também, porque tu vais ter acesso e vais conseguir mexer. Aqui temos algumas informações pessoais tuas, a data de aniversário, aqui a tua história e a trajetória na área, principal sonho, a marca. Eu vou-te deixar depois ler isto com calma e tu vais-me dizer se está de encontro àquilo que tu consideras real e verdadeiro. A marca. Aqui tens então várias informações sobre a marca, promessa de marca, frase de manifesto, declaração de propósito, valores, crenças e tom de voz, como não queres ser vista, como queres ser vista, sentimentos a gerar e depois é aqui um resumo final de toda esta informação que está aqui. Então aqui eu coloquei mais do que estética, ofereço cuidados especializados que trata, alivia e valoriza aquilo que te sustenta, os teus pés. Cada atendimento é pensado com rigor, sensibilidade e propósito para transformar dor em bem-estar e desconforto em confiança. Aqui cada detalhe importa porque cuidar dos teus pés é lapidar o teu valor. Quando eu trago aqui a palavra lapidar, eu já estou a trazer em função do nosso universo, que é o universo das pedras preciosas que são, ou semi-preciosas, que são lapidadas para se tornar aquilo que nós conhecemos, não é? Enfim, no entendimento comum. E é muito isto que nós vamos fazer. Por exemplo, isto aqui é algo que tu podes trazer dentro do post, que tu podes trazer no stories, que tu podes trazer quando alguém te pergunta o que é que tu fazes. Claro, não precisas dizer isto tudo como está aqui, não é? Mas isto é para tu conseguires transmitir o que é a tua marca com clareza. Ok? O que é que tu fazes com clareza? Eu sei que tu também fazes outras coisas, mas nós vamos focar só nos pés, para que tu sejas realmente reconhecida como a melhor e a primeira opção quando as pessoas pensam em podologia de pé, ok? Depois, frase de manifesto. Temos aqui
sei o que é que está assim, mas pronto, temos aqui 3 frases de sugestão que eu trouxe, mas tu podes usar todas elas, que podem ser utilizadas, por exemplo, para finalizar uma legenda, ou seja, ser uma frase que é a tua frase de marca, que sempre que tu fazes um post, tu finalizas com esta legenda, ou trazes no Stories, por exemplo, com muita frequência, porque quanto mais tu repetes uma coisa, mais aquilo fica na cabeça das pessoas. Os pés ficam como pedras preciosas, carregam o peso do nosso corpo e merecem ser lapidadas com cuidado e respeito. Isto também são coisas que depois podem inspirar a bio do Instagram, por exemplo, ou o topo de um website, ou um saco personalizado que tu vais fazer, pode ter a tua frase de efeito da tua marca, entendes? Lapidar os pés é reconhecer o valor da base que nos sustenta. Esta é outra frase que eu achei muito interessante também. Tal como as pedras preciosas, os pés guardam força e beleza, basta cuidarmos para que brilhem. Isto pode ser usado também numa campanha, por exemplo, nós vamos fazer no Stories, em posts, em legendas, em sacos, em canetas, enfim, uma série de coisas num website, numa marca de produtos papéis que tu podes vir a lançar daqui a 5, 10 anos, por exemplo, especializada em pés. Enfim, para teres aqui uma linha guia. Depois vou-te deixar ler tudo isto com calma também. Aqui temos o estado atual do negócio vida quando nós começámos a mentoria, ok? Portanto, temos aqui algumas informações que guiam depois o plano de ação. Portanto, aqui a questão da sócia que nós falámos, nós vamos ter que chegar a um momento em que vamos definir um dia em que esta sociedade tem que ser mais organizada, tem que haver um papel onde fica explicado o que é que cada uma fica encarregue, que ela te começa a pagar metade das despesas da loja, que começa a haver aqui uma sinergia para que tu consigas passar mais mãos para ela e angariar mais clientes para a micropigmentação, sendo que tu tenhas uma percentagem em cima disto, senão não faz sentido. Enfim, temos aqui algumas informações, faturação média mensal que é para aumentar, rendimento líquido atual que é para aumentar, trabalhar menos dias por semana, portanto trabalhar 5 dias por semana e menos horas, ok? Mas tudo isto vai acontecer agora ao longo dos próximos meses, dos próximos anos, como é óbvio, as coisas não acontecem do dia para a noite, ok? Informalizar aqui o acordo com a funcionária. Eu tenho modelos prontos também que eu posso te passar quando tu me disseres assim, olha Ana, chegou um momento, quero então definir o que é que vai ser feito com ela e quero falar com ela. Aqui eu posso te mandar os modelos para que nós adaptemos para o vosso caso e que tu lhe apresentes isso imprimido para que ela possa ver e assinar, ok? Depois, os principais desafios atuais neste momento, vou-te deixar ler depois com calma e, obviamente, que estes 2 pontos vão então definir qual será o nosso plano de ação para atingir o objetivo. Aqui temos então o objetivo principal da mentoria, o resumo visual das metas de curto, médio e longo prazo, como nós já tínhamos falado na nossa sessão, e aqui então o plano de ação para os próximos 6 meses. Quando tu reparares que tem aqui um quadradinho, isto são coisas que tu podes fazer assim, tipo, olha, isto já está feito, isto já está feito, isto já está feito, ok? Então, por exemplo, aqui, criar bioestratégica no Instagram com foco em especialista em podologia. Eu já te dei uma sugestão ali na parte do marketing, já vamos lá chegar. Então aqui eu já posso fazer isto, ok? Depois, já aqui alguns, definir o universo de marca, será que está? Aqui eu também coloquei assinar o software Zapier, caso queiras trabalhar com ele, e aqui tens um link direto para o segundo mês gratuito, ok? Para que comeces a automatizar então todos os dados e nós consigamos ter dados de negócio, relatório, inteligência de negócio para poder melhorar, ok? Isto aqui tem alguma urgência, eu até vou colocar assim, mesmo que não seja o Zapier, que seja outro qualquer, mas tu precisas automatizar dados para conseguir ter inteligência de negócio. Preencher mensalmente o avaliador de faturação versus despesas, preencher os quadros de metas de curto, médio e longo prazo com acompanhamento contínuo. Aqui formalizar, porque, por exemplo, quando nós já tivermos feito isto, nós chegamos aqui e fazemos isto, ok? Aqui, criar um universo de marca. Eu já fiz para ti, claro que agora tu vais validar, mas eu já podia clicar aqui, ok? E isto então, na nossa próxima sessão, portanto, daqui a cerca de 3, 4 meses nós vamos ter mais uma sessão individual, vamos avaliar o que é que já fizemos, o que é que ainda estamos por fazer, o que é que vamos fazer mais, o que é que vamos mudar, o que é que vamos alinhar e vamos então depois acrescentar aqui neste plano de ação dos próximos meses, ok? Pronto, mas isto depois tu vais ver tudo com tempo e com cuidado. Ok, depois aqui a parte do Instagram então. Isto aqui é tudo o que vai mover a tua produção de conteúdo. Estavas-me a dizer, porque eu tenho muita dificuldade com a produção de conteúdo, não sei o que postar, etc. Não compliques, ok? Simplifica a tua vida. Eu já disse e volto a repetir. Bastidores, o que é que está a acontecer durante o dia, explicação e ponto. Chega, né? Siga para a frente. É melhor fazer alguma coisa do que não fazer nada, senão nunca vais melhorar. Mas aqui dentro tu vais ter informações que te vão permitir, aqui vamos abrir, usar o teu Instagram de forma mais segura, ok? Então, aqui temos o teu Insta atualmente, como é que ele está atualmente. E temos aqui, portanto, a bio, que ainda pode ser muito melhorada. Temos aqui algumas sugestões de melhorias, por exemplo, aqui na bio eu sugeri que fizesse desta forma. Portanto, a primeira frase ser lapida o que te sustenta, podologia especializada na saúde das unhas dos pés, mais de X anos, aqui, mais de X anos de experiência ou mais de X pés transformados,
agenda uma avaliação gratuita, para que ela possa então entrar em contacto e depois tu agendas uma avaliação gratuita e daí tu fazes a negociação. Aqui, para os X de pés tratados, nós conseguimos fazer uma média, uma estimativa, ok? Se quiseres usar esta parte, podes perguntar lá no grupo e eu ajudo-te a fazer esta estimativa para que tu possas colocar este marco de autoridade, porque normalmente a bio é a primeira linha, é a promessa ou frase de efeito. Neste teu caso aqui nós temos uma frase de efeito e não temos uma promessa. Aqui depois nós temos o marco de autoridade. Isto aqui é só para tu saberes, obviamente que isto não é para colocares lá. E aqui nós temos sempre uma chamada para a ação clara, ok? Para saberes como é que se constrói a bio normalmente. Aqui tens outras sugestões do que colocar nos destaques. Dentro de cada menuzinho também tem explicação. E também tem, onde é que está? Aqui, consegues ver aulas onde eu explico exatamente como fazer esta estrutura dos destaques, ok? Tanto aqui quanto aqui é só clicar que vais para a aula direta. Depois, aqui também algumas sugestões de posts, para os posts, outras sugestões, como capas de Reels, fundos de posts e capas de destaques, usar imagens do álbum do Pinterest, que é o teu álbum de universo de marca, que eu já te vou mostrar que eu criei para ti. E aqui nós vamos colocar o Insta no final do ciclo, que são os 6 meses. Caso tu não renoves, nós vamos colocar aqui. Caso tu renoves, vamos colocar aqui o Insta no final dos 6 meses e depois vamos colocar então ao final de um ano, porque isto vai sempre havendo progressão, como é óbvio. Nós temos que conseguir medir a progressão. Depois, em relação ao conteúdo, então o que é que eu te fiz aqui? Trouxe-te 2 públicos. Tens então um público ideal com foco em laser e o público ideal com foco em podologia médica. Porquê é que é importante tu entenderes isto? Porque tu tens que conhecer o teu público para saber como é que vais falar com ele. Portanto, tu vais ler isto para teres esta consciência, ok? Depois aqui tens a base da produção de conteúdo. O que é a base da produção de conteúdo? É as dores, os desejos, as dificuldades e as crenças erradas que o teu público tem em relação àquele serviço que tu queres oferecer. Então vamos, por exemplo, aqui à parte da patologia medical. Estas são as dores que este público tem, normalmente, não é? De forma geral, os desejos, as dificuldades e o que valorizam, ok? Questão de comunicação, nossa domínio técnico. Pronto, ou seja, para que é que isto serve? Tu pegas nisto, por exemplo, vergonha de mostrar os pés, até mesmo ao companheiro, e podes usar isto como um tema de um post. Tu tens vergonha de mostrar os pés e por isso não tiras as meias, até mesmo com o teu companheiro. Não precisa de ser assim. Aqui no espaço X, nós temos os serviços X, Y, Z que vão de encontro a essa dificuldade e que vão solucionar esse problema para que tu sintas confiança a mostrar os teus pés em qualquer circunstância. Se quiseres saber mais, clica aqui para agendar uma avaliação gratuita. Ou se quiseres saber mais, comenta aqui, vamos entrar em contato contigo. Ou envia mensagem para agendar uma avaliação gratuita. Cada um destes pontos pode ser o início de um conteúdo. Okay? Uma vez vai falar com as dores, outra vez vais falar com os desejos, outra vez vai falar com as dificuldades. Por exemplo, aqui, não sabem diferenciar uma pedicure comum de uma especialista. E tu vais fazer um conteúdo onde tu dizes qual é a diferença de uma pedicure comum para uma pedicure medical, por exemplo. Aí tu já vais falar diretamente com esta dificuldade destas pessoas não entenderem qual é a diferença. E no final tu vais terminar. Ficou claro? Já sabes qual é aquela que é melhor para ti? Comenta aqui em baixo qual é que tu achas que se adequa ao teu caso. É uma forma das pessoas interagirem e depois, por exemplo, tu podes entrar em contato com essas pessoas que interagiram. Okay? Eu sei que isto é muita informação e no início custa, mas aqui tu tens toda a base que tu precisas para criar conteúdos de valor e que realmente geram autoridade e vendas no teu Instagram. Okay? E eu fiz isso para laser, para rosto e para a podologia, ok? Depois, linha editorial estratégica. Pronto, são aqui algumas informações em relação a quanto deves postar e aqui eu já te coloquei algumas sugestões de conteúdos relacionados com a podologia. Podologia, ok? Para aqui, por exemplo, explicar a diferença entre uma pedicure estética e uma pedicure médica, mostrar como problemas maltratados podem piorar com o tempo. E ele diz aqui o objetivo, ok? O objetivo, mostrar a autoridade e valor do serviço. Conteúdo, vídeo explicando os 3 principais erros que as pessoas cometem ao tentar tratar micoses sozinhas. Mostra o teu conhecimento técnico e abre caminho para a marcação. Enfim, deixei aqui vários, está bem? Para que tu possas ir fazendo. Bom, agora vamos então à parte onde vamos... Não, eu quero deixar este para o fim, que é o melhor, eu adoro este. Temos aqui o comparativo por meses. O que é que eu quero que tu faças aqui? Então, todos os meses tu vais vir aqui e tu vais colocar, isto aqui é só a título de exemplo, tu vais colocar aqui o valor total que tu faturaste e as despesas totais daquele mês. Todas as despesas do negócio, incluindo o teu salário, ok? Vais colocar aqui para nós entendermos quanto é que restou, se restou algum ou se ficou em negativo ao longo do ano. Isto vai-te dando uma visão geral do crescimento,
de meses que foram mais fracos, o que é que nós podemos fazer no próximo ano, que meses temos que ter mais atenção para não ter uma faturação tão fraca, por exemplo, ou que tipo de despesas nós podemos reduzir porque elas estão muito acima do que dá para bancar com o valor que a empresa está a faturar. E aqui no final do ano nós vamos conseguir ver quanto é que deveria ter sobrado do lucro em caixa. Se não tiver sobrado, tudo bem, mas nós temos aqui uma ideia de como é que estão estas contas. Então todos os meses vais preencher aqui o comparativo dos meses. Esta é a parte financeira do negócio, ok? Depois aqui nós vamos ter metas de faturação, metas de clientes. Aqui então ao entrar, tu vais poder colocar a tua meta do ano, que eu costumo chamar do número mágico anual, e a tua meta por meses. Quando tu quiseres fazer mais menuzinhos destes, por exemplo aqui para julho, basta vir aqui e fazer duplicar, depois vens aqui nesta canetinha editar, e ele vai permitir aqui editar o título. Então aqui seria julho, e por exemplo queres 2.000 euros. Quando tu entras dentro do quadro, tu consegues colocar aqui o valor total que tu queres para este mês e quanto é que tu conseguiste quando estás a avaliar. Então todas as semanas vens aqui e colocas quanto é que faturaste em cada semana, para veres, não é, onde é que estás aqui no espectro da tua meta mensal. Eu gosto sempre de dividir as metas entre maiores e mais pequenas. Aqui está ao contrário, seria 1.000 aqui, 1.500 ali e 2.000 aqui, ok? Aqui também tens uma aula onde eu explico exatamente como criar as metas. Podes clicar aqui para veres essa aula. Aqui é a mesma coisa, mas seria então do número mágico anual. Então imagina que querias faturar 50.000, 30.000, 20.000. Não interessa, tu colocas aqui e depois todos os meses vens aqui colocar quanto é que fizeste por mês para percebermos a evolução, ok? Aqui em relação ao teu ano. Mais uma vez também está aqui a aula onde explico sobre as metas. Voltando, metas de clientes. É a mesma coisa, ok? Mas aqui nós vamos estar a falar de novas clientes. Por exemplo, eu gostava de ter 4 novas clientes para o Unibrace, por exemplo. Okay, vamos colocar aqui, total pretendido 4. Aqui vamos mudar o nome, 4 para Unibrace. E aqui seria julho, né? São 4 ações que eu quero, já consegui uma, faltam-me 3. Okay? Mais uma vez temos aqui também a aula. E aqui até tu podes chegar aqui em baixo e escrever, por exemplo, quais estratégias vou aplicar para bater a minha meta. Tu vais colocar aqui, vou publicar 2 vezes por semana no feed com este tema e todos os dias vou falar do Unibrace no Stories, por exemplo, ok? Porque sem ações não dá para bater metas. O que é que a gente vai fazer para bater esta meta? Okay? Aqui quadro de conquistas. Ainda estou a desenvolver, mas no fundo a ideia é nós colocarmos aqui conquistas significativas que nós vamos tendo. Então aqui no dia 13/6 partilhaste comigo que ias finalmente comprar a tua casa. E vou colocar aqui quando tu me disseres assim, Ana, já assinei a escritura, está a acontecer. Vamos colocar aqui a data, está bem? Porque nós vamos mapeando estas conquistas, são muito importantes. Análise de evolução. É no fundo nós também termos esta consciência de colocar todos os dados aqui dentro, etc., para conseguirmos avaliar como é que a empresa está a evoluir. E depois, a parte que eu mais gosto, a parte do universo de marca. Eu baseei aqui o teu universo de marca nas pedras preciosas, com foco na pedra jade, como eu já tinha dito anteriormente. Então aqui o conceito central, a beleza que nasce da cura, o cuidado que revela valor. A Elisa trabalha com o que é sensível, delicado, muitas vezes esquecido ou escondido. Assim como uma pedra preciosa, os pés passam por desgaste, sofrem, carregam peso, mas merecem ser tratados como joias. No seu espaço, cada cliente é vista como única, valiosa e digna de um cuidado minucioso e transformador. Este é então o conceito central, a história do universo. Um dia, ao caminhar sozinha pela praia, Elisa encontrou uma pequena pedra em forma de coração. Naquele momento não estava à procura de nada, mas encontrou tudo. Estava a viver um processo de reconstrução pessoal, a buscar liberdade, força e clareza. E ali, naquela pedra imperfeita, mas única, viu um reflexo de si mesma. Estava também em busca de um universo de marca que representasse o seu trabalho com os pés. Esse lugar, tantas vezes esquecido, mas que carrega o corpo inteiro. E então, tudo se alinhou. Compreendeu que o que faz vai muito além da estética. Elisa cuida da base, do que sustenta, lapida dores, alivia pesos, restaura o que foi desgastado. Como uma pedra preciosa, cada pé tratado por ela passa por um processo de transformação, de bruto a valioso, de dolorido a leve, de escondido a celebrado. A sua marca nasce daí, da terra, da verdade, do tempo, da pressão e da beleza que só se revela com cuidado profundo. Aqui, cada cliente é tratada como uma joia rara, com precisão, respeito e brilho próprio. Esta é a minha ideia por trás da história da narrativa, okay? Que nós depois conseguimos trazer em vídeo, nós conseguimos trazer em posts, nós conseguimos trazer em legendas, em narrativas de stories, em algum movimento de abertura de, por exemplo, Open Day da marca,
de criação de alguma coisa autoral, sacos, merchandising, etc. Ok? Depois, para tangibilizar o universo de marca na parte visual e sensorial do espaço, nós precisamos de fazer algumas coisas que têm a ver com o marketing dos 5 sentidos, ok? Então aqui, através da visão, nós podemos trazer a paleta de cores, neste caso eu trouxe inspirada na pedra jade, mais detalhes dourados e envelhecidos, tu já vais ver ali a inspiração visual que eu criei para ti. Texturas com pedra polida, mármore verde, acrílico translúcido, elementos decorativos, bandeiras com cristais transparentes e verde água, espelhos com bordas orgânicas, quadros com fases como tratar é revelar o valor escondido, ou algumas outras frases que nós podemos ir desenvolvendo ao longo do tempo que relacionem as pedras preciosas com os pés. Okay? O jaleco eu traria em tom verde água ou branco, com apontamento em dourado discreto. Enfim, e aqui mais uma série de coisas que tu depois vais poder ver, ok? Mas aqui o objetivo é trazer este universo para a parte sensorial. Nós também temos uma aula, eu até te vou colocar aqui, ver aula aqui. Eu vou colocar aqui o link, depois tu vais conseguir clicar, ok? Onde nós falamos sobre o marketing dos 5 sentidos, para tu perceberes ainda melhor o que é que eu quero dizer. Paleta de cores e aplicação. Eu trouxe já aqui algumas ideias das paletas de cores do novo momento da marca, ok? Então aquela parte que tu me disseste, mudar a fachada, mudar o logotipo, mudar o tipo de letra, mudar as cores, etc. Eu trouxe aqui uma ideia, aqui seria o dourado, mesmo dourado, não esta cor aqui. Aqui seria para apontamentos e aqui seria então a base da marca, este verde mais jade, ok? Trouxe aqui também já os códigos, depois dá para usar no Canva, enfim, em todo o lado. Trouxe também o simbolismo de cada uma das cores e depois isto aqui seria também a base que nós utilizaríamos para criar a identidade visual. Como tu sabes, nós temos uma designer que cria a identidade visual das visionárias, é um serviço à parte, mas que vocês podem contratar connosco. Eu trabalho diretamente convosco, ou seja, na reunião é feita não só com ela, mas também comigo, para nós conseguirmos trazer esta ideia do universo de marca para o logotipo, para o novo momento da marca, ok? Depois, trouxe também algumas sugestões de nível de limpeza de pele. Aqui eu não parei muito para detalhar, ok? Nós vamos fazendo isto aos poucos, ok? Vamos fazendo o lançamento de cada serviço, vamos falando as duas sobre cada um deles, se queres mudar o nome, se queres mudar o tema, se queres mudar o preço, se queres mudar aquilo que acontece no serviço em si, enfim. Que é só mesmo uma ideia mais base que depois nós vamos desenvolvendo ao longo dos meses, ao longo do tempo. E depois trouxe que aqui sim eu quero que nós foquemos os níveis da pedicure, que foi então com base naquilo que eu já tinha dito, que já tinha mostrado em relação aos vídeos também, mas no fundo a minha ideia aqui foi pedicure embelezamento, que é aquela inicial, ok? Pedicure lapidação, que é uma que já tratas mais, e pedicure ritual green jade, que é então pedra jade verde, ou pode ser só ritual jade, se quiseres tirar o green, enfim, isto são só ideias, ok? Que aqui é então realmente para criar um ritual, ok? Eu deixei aqui toda a explicação do ritual em si, do protocolo, mas são coisas que nós, como eu disse anteriormente, podemos ainda melhorar e aprimorar, ok? Pronto, depois, então vamos à parte que eu mais gosto para terminarmos aqui a apresentação do teu dossiê, que é o mood board visual. Então, esta foi a ideia que eu trouxe para a tua marca, é então trabalhar aqui em cima das pedras preciosas. Isto é as formas como tu podes, por exemplo, usar na decoração, tirar fotos para as redes sociais, para, por exemplo, aqui a questão dos livros, aqui a questão dos livros. Eu trouxe esta só para tu perceberes como é que tu poderias, isto aqui são uns monstruários que dá para comprar tipo na Amazon, na Temu, enfim, e depois consegues colocar a pedra em cima. Mas não necessariamente seria uma pedra desta cor, porque o nosso foco vai ser esta cor aqui. Então, se fosse para usar isto, seria com esta pedra aqui, ok? Com estas cores aqui. E aqui em baixo, ou seria o acrílico transparente, ou seria então aqui o dourado, ok? Também existem, sim, o ideal é realmente ficar aqui dentro dos tons do verde jade, ok? Trouxe também esta ideia, porque achei uma ideia muito interessante para colocar na parede, mas nós não colocaríamos azuis, ok? Nem este tipo de tons, nós colocaríamos verdes, era isso que íamos estar à procura. Okay? Aqui trouxe algumas ideias de inspiração que poderiam ser usadas, por exemplo, numa casa de banho, poderia ser noutro momento, noutro espaço, enfim. Aqui também algumas ideias, por exemplo, de decoração. Olha aqui esta mesa incrível para pôr na recepção, por exemplo. Ali a mesa de apoio, do chá, da bebida. Aqui trouxe algumas fotos que tu podes tirar e usar nas tuas redes sociais, ou seja, tirar das tuas fotos, mas também podes usar estas aqui como exemplo. Pegas aqui, guardas e usas. Porque no fundo isto aqui representa o trabalho que tu fazes, que é ires mesclando, não é? Misturando entre fundos com as pedras, quando nós estamos a falar de posts de feed do Instagram, por exemplo, onde isto pode ser o fundo de um post com o texto aqui em cima, ou isto pode ser uma capa de um Reels, ok? Criaste um Reels, pode ser um Reels, por exemplo, como este, mas depois, quando vais colocar no Instagram, podes colocar outra capa que vai ficar bonita no feed. Pode ser esta aqui, por exemplo, pode ser esta aqui, pode ser esta aqui, ok? Pode ser esta aqui.
Então aqui eu trouxe várias imagens, esta não, porque tem fundo cor-de-rosa. Esta aqui eu trouxe para que tu tenhas ideias de fotos que tu podes fazer no futuro quando fores fazer uma sessão profissional. Podes colocar fotos do teu espaço, podes colocar sempre fotos de antes e depois, muitos antes e depois, é muito importante. Aqui também não vamos colocar esta imagem, mas é para te trazer uma ideia de como tu podes apresentar o teu ritual mais caro da pedicure, portanto ter tacinhas que podem ser em acrílico para mantermos tudo dentro do mesmo tema, ok, acrílico transparente, e que tu tens então o creme de pés, o esfoliante de pés, a máscara de pés e o sais que vais pôr na água. E aqui, por exemplo, do ritual mais caro, pode ser tudo verde, procurar realmente produtos que sejam verdes, esfoliante verde, máscara verde, creme verde e os sais verdes, por exemplo. Aqui, por exemplo, temos sais verdes, ok? Aqui são vídeos para que tu possas ver como é que tu podes fazê-lo. Olha aqui, estás a ver? É exatamente assim que nós fazemos estes rituais. Olha, repara. Este aqui é um dos rituais. Este aqui teria uma cor, ok? Que seria, por exemplo, a cor mais clara, assim um nude, um neutro. Imagina que era ali a pedicure do meio. E depois, quando fosse a pedicure a mais cara, seria tudo verde, ok? Portanto, isto pode ser ideias de como é que tu fazes, como pode também ser ideias de vídeos que tu podes fazer, ok? Aqui mais uma vez é um vídeo a mostrar todo este passo a passo, ok? Neste caso aqui é para as mãos, tu podes fazer o mesmo para os pés, um vídeo neste sentido. Aqui mais uma vez pode ser uma foto para utilizares como fundo de um post ou na capa de um Reels. Aqui uma foto que podes tirar, mas claro que aqui não seria com... Esta questão seria aqui decorado com pedras preciosas, com aquelas pedras, não é? E aqui dentro da água teria também alguma coisa que tinha a ver com pedras. Aqui também, mais uma vez, olha aqui o que eu te estava a dizer sobre as pedras quentes para fazer a massagem da pedicure mais cara. Aqui, que eu te estava também a explicar no outro dia, que nós utilizávamos máscara na meia perna. Eu não colocava com esta espátula, colocava com a mão, mas pronto, mas era mais ou menos assim que funcionava, enquanto os pés estavam envolvidos com a toalha quente ou com a parafina, enfim. E depois eu posso também explicar melhor como é que nós fazíamos aqui o passo a passo mesmo do protocolo. Fotos para usar como fundos de posts, para explicar que na pedicure mais cara tem uma massagem com pedras quentes, blá blá blá. Fotos a mostrar o teu trabalho. Vídeos que podes utilizar, mais uma vez, como base, até mesmo para criar o teu espaço de pés. Olha, aqui é verde mesmo, a cor ali da pedra jade. Fotos que podes tirar para usar. Olha, por exemplo, esta luminária. Esta luminária aqui, muito interessante porque tem a ver aqui com as pedras. Aqui, por exemplo, quando nós tivermos a identidade visual, tudo direitinho, podemos criar os cartões de visita assim, ou os cartões de gift card. Mais uma vez, fotos para usar como fundo. Aqui os acrílicos, então, para colocar as coisinhas. Pedra jade para usar como fundo de posts. Aqui a tua vestimenta, que pode ser assim mais elegante para um momento especial. Mais uma vez as pedras. E o que é que eu pensei então para a decoração do espaço no futuro? Usares muito o mármore verde para decoração, ou pelo menos, mesmo que não seja um mármore, mas pode ser um papel de parede que tenha este efeito, sabes, de mármore mas verde. Aqui tem também o significado da pedra de jade, que eu acho que faz muito sentido para o teu caso. Olha, uma casa de banho verde água. Se for um quadro, imagina que não dá para fazer uma parede inteira, mas consegues encontrar um quadro com esta textura de mármore, pode utilizar. Aqui, por exemplo, a casa de banho ser com uma parede neste sentido. Aqui, imagina que vais à praia e encontras várias pedras assim, podes tirar uma foto e partilhar. Ups. Enfim, esta é a ideia, mas dá para desenvolver muita coisa à volta disto, ok? Diz-me o que é que tu achaste do universo, do que é que eu pensei aqui para a criação, das cores também, e, enfim, de tudo o resto, vê com calma, lê com calma o dossiê e traz a tua opinião e as tuas ideias. Espero que tenhas gostado, um beijinho e até já.